Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu vou falar uma coisa até eu acho que simpática para a maioria de nós, né? Que é a alegoria da cerveja, certo? Então o Chesterton, em uma das suas frases, diz, né, que o catolicismo combina, né, a cruz combina com cerveja e com charutos, né? Ou com cachimbo. E essa coisa da cerveja é evidente, por exemplo, até conversávamos num outro conteúdo aqui no nosso canal sobre a taberna ambulante, né, sobre a questão do pub, né, e de como na taberna ambulante aparece, né, não uma cerveja mais rum e assim por diante, tá? Mas a gente pensa com muita facilidade, em vários momentos vai aparecer nas páginas do Chesterton quando faz, né, romance, especialmente Padre Brown, assim por diante, as pessoas tomando cerveja, né? E essa é uma bebida, até agora, né, sempre existe, até os grupos religiosos são geralmente as pessoas que acabam levantando esses senões, né? A gente sabe que existe no mundo muçulmano, distante de nós, mas existe no mundo muçulmano a proibição de tomar bebida de álcool, né, ou tomar álcool, né? Aí entra depois, né, especialmente muito popularizado entre alguns grupos neopentecostais, a questão de uma proibição quase peremptória de tomar cerveja ou álcool, né? E ultimamente até mesmo dentro do mundo católico, que tem inclusive no antigo ritual, né, romano, tinha até uma bênção para a cerveja. Hoje alguns grupos estão repensando, se fazem festas, né, com cerveja ou não, às vezes existe alguma pastoral voltada ao auxílio das pessoas que tem problema de dependência de álcool, né, ou então, né, pelo desejo que aqueles que às vezes abusam da cerveja, né, não acabem estragando a festa. Então, hoje em dia a cerveja, né, ou a bebida de álcool sempre é algo que pode gerar discussões, conversas polêmicas. Basta, né, pensarmos, né, no período que houve a lei seca nos Estados Unidos. E a Alessandra conseguiu não produzir menos beberrões, na minha opinião, mas, sobretudo, produzir um grande criminoso como Al Capone, ou pelo menos dar oportunidade para que ele crescesse, certo? Então a gente tem essas figuras, né, dentro essas questões envolvendo a questão da cerveja aí, tá? Mas, via de regra, né, a cerveja é algo que está presente na história da humanidade já faz, né, alguns milhares de anos, né? E, de fato, dentro do mundo medieval, ela alcançou um estatuto, né, que é curioso para nós hoje em dia. Algumas das marcas mais famosas, né, de cerveja do mundo trazem nomes que remetem a ordens religiosas, como a Trappist, ou então a Franciscana, né, e assim por diante. Deve ter outras por aí também, né? Alguns mosteiros ainda hoje são afamados pela cerveja que produzem, certo? Em vários lugares da Europa não era incomum que as próprias famílias produzissem a sua cerveja para o consumo interno, sendo que tu poderia encontrar, não esqueça, num livro onde o romancista relatava que a personagem gostava de trabalhar naquela casa, porque a cerveja produzida na casa era mais grossa, mais, né, tinha mais substância, assim, a gente poderia dizer, né, como diz um mal falando o outro, era mais substanciosa, a cerveja mais cremosa, era mais densa, assim por diante, tá? E é claro que ao longo do tempo existem, né, famílias diversas de cerveja por aí que provavelmente surgiram justamente dessas várias produções, né? Geralmente a gente vai dividir elas em ales, lager e pilsen, né? Aí, claro, nós temos, né, as variações dentro disso, tem as Weiss, né, que é de trigo e tudo mais, tá? E no mundo medieval, né, não era incomum que se pudesse dar de esmola, né, como a gente dá, né, um alimento para alguém, se pudesse dar cerveja, né, a peregrinos e passantes e assim por diante. Muito provavelmente com uma composição bastante densa, talvez algo próximo da cerveja de trigo e assim por diante, que, né, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu vi o Clístenes, né, chamando a cerveja de Weiss de pão líquido. Isso aqui é o pão líquido, né? Então tem essa coisa toda. E qual é o papel, qual é a ideia, né? Qual é o simbolismo que a gente pode tirar da cerveja em algum grau? Bom, é evidente, né? Para alguns aqui, talvez a gente pense muito aqui no Terra Brasília, a coisa da cerveja, uma coisa muito nossa, mas parece que existem bebidas que têm índoles diferentes, né? Ou seja,
O vinho, geralmente, ele parece para alguns algo um pouco mais introspectivo, apesar que também existem grandes, né, festas, né, comunitárias ou de família que são regadas a muito vinho e as pessoas ficam bastante expansivas, né? Mas no meu imaginário, isso eu estou usando simplesmente como exemplo, o vinho, né, me lembra algo mais íntimo, uma sala com amigos, talvez esteja um pouco frio nesse dia, né? Não me imagino querendo vinho num dia muito quente e assim por diante, tá? E a cerveja no nosso país tem um tom mais festivo, né? Ou seja, é aquela bebida do churrasco, é a bebida do pagode, é a bebida do, né? É difícil eu pensar assim, o que que eu vou... Uma feijoada, vamos fazer uma feijoada do bairro, vamos comprar o quê? Muito vinho, muito Carmener, muito, né? Pinot Noir, né? Muitas coisas todas. Não parece ser, né? Tirando os locais aqui de colonização italiana, né? Ou pessoas que têm essa cultura do vinho, geralmente a bebida alcoólica que vai ser a bebida do momento, a bebida dessa festa, a bebida desse encontro, vai ser a cerveja, né? Assim também não deixa de ser assim em outros locais da Europa fora, né? Inclusive na Inglaterra de Chesterton, né? Muito prestigiada a cerveja e cada um tem, aqui como no Brasil, as suas cervejas favoritas, certo? Sei lá, um londrino vai ter a London Pride e assim por diante, né? E, sobretudo, o que a gente pode olhar para a composição da cerveja? Isso que é interessante, né? Parece, às vezes, que algumas coisas são para serem administradas em doses homeopáticas, né? Ou seja, ou porque são muito fortes, ou até porque é uma experiência requintada, nós não temos como sustentá-las todos os dias, mas em algum grau a gente até sente assim, que bom que não, né? Porque senão... Se a gente tivesse acessível a nós aquilo que é extraordinariamente bom, né, e assim por diante, daqui a pouco uma coisa que seria importante para o momento, marcante da nossa vida, acabaria sendo uma coisa ordinária, uma coisa de todo dia, né, e assim por diante, certo? Outras bebidas são fracas demais, né, para darem para nós aquele tom de extraordinariedade que alguns momentos pedem, e assim por diante. Então, assim, é engraçado, né, às vezes quando a gente está num local... Principalmente quando você tem adultos que gostam de tomar cerveja, que têm já certas ideias, né, tal coisa combina com cerveja ou não. Eu lembro que eu estava em outro momento com meu pai e a gente estava jogando sinuca e aí a gente sentiu ali que estava fazendo falta uma cervejinha na sinuca, né? A gente foi num local ali que não tinha cerveja e aí acabou fazendo falta para nós, porque a gente tem essa associação, né? Cerveja, sinuca, assim por diante. Mas é uma bebida interessante porque é uma bebida, né, que ela não tem uma concentração alta de álcool, né? Mas o álcool que ela possui é o suficiente para dar, né, ao tom, né, do que a gente está fazendo, aquele tom de algo que convida a uma certa disposição de ânimo, né? A gente poderia dizer assim. E parece que o equilíbrio, e isso que eu acho interessante, porque eu acho que o Chesterton traz muito desse dado. Quando a gente pensa nos paradoxos chestertonianos, né, os paradoxos que Chesterton propõe para nós, especialmente se a gente pensa, né, como ele apresenta o cristianismo muito dentro de uma chave de paradoxos, nós percebemos que de alguma forma nós estamos procurando justamente em todas as coisas aquilo que é um pouco a característica, né, a característica que nós podemos associar à cerveja, por que não, tá? Que é o quê? Que as coisas tenham sim uma certa dose daquele perigo, né? É aquela coisa, se você tomar refrigerante o suficiente, você vai ficar muito provavelmente no máximo, né, de bucho cheio, e pelo excesso de açúcar no seu corpo, pode ficar meio eufórico, ou até meio tonto, sei lá, depende, né? Começa até o caminho da diabetes já, certo? Se você, né, não precisa de muitas doses, eu particularmente 2 doses de uísque eu já começo a, né, ficar meio alegrinho, né? Agora, eu tenho ali 0 risco, eu tenho ali um alto risco, e eu tenho numa cerveja a possibilidade de ficar bêbado e ficar mal, claro que eu tenho. Só que vai haver um largo caminho até lá, ou um caminho mais ou menos longo até lá, menos que eu beba muito rápido. E no meio dessa trajetória, eu tenho essa liberdade, certo? De, estando em meio ao risco, né, perceber, né, gradualmente as alterações das minhas disposições, da minha percepção, da minha consciência, assim por diante. Então eu estou tomando já, sei lá, uma determinada quantidade que você precisa ficar alto.
Opa, já estou vendo que estou ficando alegrinho, vamos tomar uma água, vamos ali comer alguma coisa, vamos, né, dar um tempinho, essas coisas todas. Eu lembro que uma vez que eu passei muito mal, foi a única vez que eu passei mal daquela forma, por causa de álcool e assim por diante, foi que sem querer, eu entrei numa daquelas brincadeiras lá de tomar tequila, né? E a pessoa vai lá, brinca com aquelas coisas ali a pessoa despede tequila direto na garganta da pessoa, e tu bebe muito rápido. E a minha pressão foi no pé, né? E aí é aquela coisa, precisa estar em contato com esse tipo de experiência? Particularmente eu acredito que não, tá? Ninguém precisa fazer o jogo da tequila ou qualquer coisa desse tipo. E claramente são coisas que estão lidando diretamente com a ideia de se embriagar e de se exceder na bebida, né? Agora, eu posso passar a vida inteira tomando refrigerante? Bom, se eu estiver falando só do que beber, tá? Até posso, né? Ou não tomar refrigerante de forma alguma, pegar o tipo de bebida mais inócua e a mais saudável para nós de forma geral, que é a água, né? Então, mas quando eu falo da vida, eu não posso passar a vida inteira, né? Ou no extremo lá da tequila, né? Jogada direta na goela, ou então, né? Só no refrizinho, só na aguinha, coisas sem risco, sem nada disso, né? Eu tenho sim, né? Que temperar a minha vida, né? Eu tenho que tomar umas boas cervejas por aí, certo? Porque não adianta, né? A vida, ela é feita, né? As grandes coisas que vão dar sentido à nossa existência, elas geralmente estão ligadas ao arriscar algo, né? Ao arriscar algo. Toda vez que um homem decide abrir uma cerveja, ele está arriscando a sobriedade dele. Não tem o que dizer, né? Se ele não souber ter temperança, por mais que a cerveja nos dê muito tempo, né? Para refletirmos e pensar naquilo que a gente está fazendo, a gente está mais alto, menos, né, menos alto, se a gente está indo para ficar embriagado ou não, o fato é que eu posso sim decidir continuar até um ponto onde eu não vou mais manter a minha sobriedade, né, meu controle, a minha consciência, certo? Mas ao mesmo tempo, se eu aprendo a lidar, né, com os riscos possíveis, né, da cerveja, do álcool e assim por diante, mas sobretudo aqui desse símbolo, né? Eu teria momentos, né, que são únicos, momentos que valem a pena serem tidos, certo? Então, não adianta. Existe um lugar seguro na vida? Olha, até existe, mas a pergunta é se a vida se trata de segurança, né? Se a vida trata-se de segurança, se viver trata-se de se encontrar seguro, certo? E não adianta, para mim parece que mais cedo ou mais tarde, né, a vida nos empurra, certo? Para dentro de um pub, para dentro de um bar, para dentro de um boteco, certo? E tem uma hora que às vezes de maneira até meio desastrada a gente é obrigado a começar a tomar pelo menos um copinho de cerveja, pelo menos, né? Porque não adianta, né? Ou eu me arrisco em algumas situações, ou eu me coloco em contato com aquilo que pode sim me tirar do controle, né? Mas em vista de um bem maior, em vista de alguma coisa que é maior do que eu e que eu busco, e de uma satisfação e de um conhecimento e de uma experiência do bem, do belo e do verdadeiro, né? Que ao mesmo tempo eu não conseguiria ficando em casa onde é seguro, também não vou ter essa experiência me jogando, né, a coisas extremas que rapidamente me tiram, né, do meu eixo, assim por diante. Mas o segredo é saber ir aos lugares onde as coisas, né, podem ser encontradas. Só que para ir de um lugar a outro, a gente passa por um caminho, e esse caminho, né, sempre vai ter as suas ciladas e os seus perigos, certo? Mas muitas vezes não existe outro meio de chegar até lá, né? E eu acredito que o Chesterton justamente trabalha muito a questão desse equilíbrio, de ter presente coisas que, diante do abuso, podem ser altamente prejudiciais, mas ao mesmo tempo, como amante da liberdade, falar sobre como aqueles homens livres, ou seja, que usam de cada coisa da vida, que estão nas relações de uma determinada maneira, né, que se apresentam diante do mundo e diante de si, certo? Entrando em contato com algumas coisas que podem ser perigosas, mas não são imorais, isso é a grande diferença, tem coisas que não têm quantidade recomendada, é sempre um mal entrar em contato com elas, né? Mas que, né, sabem entender que esse perigo é um pouco o tempero, né, de uma vida que busca a realização completa
e não apenas escapar de situações que possam ser embaraçosas, constrangedoras, perigosas ou dolorosas. Às vezes, por medo, né, da dor, do sofrimento e tudo mais, a gente deixa de viver, né? Às vezes por medo da embriaguez, né? Talvez eu, sem nenhum motivo para isso, esteja abrindo mão, né, de alguns bons copos de cerveja, né, que o garçom da vida coloca na minha mesa, certo? Para sacar um pouco dessas coisas que eu comentei agora, vale a pena, sobretudo, ler as obras de literatura de Chesterton, que é a minha recomendação para vocês aqui, para irem até lá a página da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Propriamente na nossa livraria, vai estar, né, com o link aqui abaixo, onde vocês vão poder encontrar diversos livros e obras literárias da qual nós estamos falando agora. Sobretudo aqui eu recomendo, né, as aventuras ali do Padre Brown, também ali as outras obras como o Man Alive e outras obras tantas aí, né, de Chesterton, que vão ilustrar esse equilíbrio. Risco e, ao mesmo tempo, certeza, né? Estar em lugares que podem ser perigosos, mas, ao mesmo tempo, estar em lugares que podem ser necessários. E assim por diante. Está certo? Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, também inscrever-se no canal se não é inscrito e marcar o sininho para ser notificado dos próximos conteúdos que nós postarmos aqui. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.